Sejam muito bem-vindos ao Papo de DHO, o podcast focado nos temas do dia a dia do profissional de desenvolvimento humano e organizacional. Eu sou Aline Signal, coordenadora e consultora da Wisdom Gestão Organizacional, e hoje vamos aprofundar um tema central para o futuro da área de RH, o papel estratégico do Business Partner de Recursos Humanos. Um papel que conecta cultura, desenvolvimento humano e resultados de negócio. E para esse bate-papo especial, eu tenho aqui comigo 3 convidados que vivem esse tema intensamente na prática. Luiz Carlos Bueno, diretor-geral e fundador da Wisdom, que tenho certeza que vocês já conhecem, pois é meu companheiro de todos os episódios. E retornando para mais uma participação, nós temos Silvana Loureiro, diretora da Unidade Campinas, e Hudson Carvalho, diretor da Unidade ABCD Paulista e Baixada Santista. Sejam muito bem-vindos, Luiz, Silvana e Hudson. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Aline. Um prazer estarmos juntos novamente para falar de um tema tão relevante para o RH moderno. Oi, Aline. Estou muito feliz pelo convite. Esse é um tema que me acompanha há muitos anos e que, de fato, transforma a forma como o RH se posiciona dentro das empresas. Oi, Aline. Luiz, Silvana, uma alegria estar aqui com vocês de novo e falarmos sobre Business Partner, né? Um papel que exige técnica, sensibilidade, muita maturidade organizacional. Então vai ser um prazer aprofundar essa conversa. Excelente! Bom, para começar o nosso bate-papo, eu gostaria de ouvir um panorama geral. Luiz, nos artigos da Wisdom, nós encontramos a ideia de que organizações são quadrimembradas, assim como seres humanos. Nós já falamos sobre isso em alguns episódios anteriores. E que o grau de alinhamento das equipes depende da qualidade dos vínculos com elas construídos. Partindo dessa visão, eu gostaria que você comentasse como o papel do RH evoluiu até chegar ao conceito de Business Partners. Aline, essa é uma excelente pergunta. De fato, as organizações se transformaram muito nas últimas décadas. Antes, o RH era visto como uma área muito operacional, burocrática, centrada em processos de folha, recrutamento e seleção e a administração do dia a dia. Só que hoje vivemos um ambiente mutável, ambíguo e extremamente competitivo, o qual exige que o RH esteja próximo das áreas clientes internas, entendendo o negócio como um todo, entendendo profundamente a realidade das áreas clientes internas, as pessoas que nelas estão lotadas e o contexto organizacional. Daí surge a necessidade do Business Partner, um profissional que atua como ponte entre a estratégia, a cultura e o desenvolvimento humano, ajudando líderes e equipes a alcançarem resultados de forma sustentável. Muito bom. Silvana, do ponto de vista prático, como essa mudança se manifesta no dia a dia das empresas? O que você observa nas suas consultorias e nos seus acompanhamentos? Aline, o Business Partner é, acima de tudo, um parceiro estratégico. Ele não está ali para executar processos, mas para compreender as dores reais de seus clientes internos, construir diagnósticos, antecipar dificuldades, orientar líderes e facilitar conversas difíceis. E aqui é um ponto importante. Esse papel não existe sem vínculo. Um business partner precisa desenvolver credibilidade e confiança, porque só assim o cliente interno compartilha desafios, vulnerabilidades e necessidades profundas. Agora, Hudson, e na sua experiência, qual é a maior dificuldade que as empresas enfrentam quando tentam implantar um modelo de business partner? A maior dificuldade, Aline, é que muitas empresas querem o título, mas não mudam a prática em si. Colocam o nome de business partner num determinado profissional, mas continuam exigindo que ele execute atividades operacionais. Não funciona, né? Outra dificuldade é o preparo emocional e técnico, né? A gente acabou de ouvir a Silvana dizer agora que ele conduz conversas difíceis, né?
Um business partner precisa saber ler o cenário, fazer diagnósticos, identificar as disfunções comportamentais e, mais do que tudo, negociar e enxergar o sistema como um todo, na procura de soluções. Excelente, Hudson. Silvana, você que antes de assumir como diretora de unidade da Wisdom, acumulou uma larga vivência como executiva de RH, poderia compartilhar conosco um ou dois casos envolvendo a atuação das equipes de BPs? Então, eu posso compartilhar um caso muito interessante de reversão da percepção sobre a equipe de RH numa regional de uma grande empresa. Na época, essa empresa era recém-privatizada e os profissionais dessa mesma empresa estavam especialmente sensíveis à mudança cultural. Muitos nem conheciam como se operava numa organização privada. E, na pesquisa de clima que havia sido realizada, essa região apresentou o pior resultado dentre as regionais. Diante desse cenário, coube à minha equipe apresentar os resultados e melhorar o engajamento local. A Business Partner conduziu encontros com grupos de pessoas, até 20 pessoas cada uma das vezes, mostrando resultados integrais da pesquisa e buscando identificar as causas da insatisfação. Muitas questões envolviam falta de conhecimento sobre prática de DHO. Por exemplo, havia quem acreditasse que apenas o tempo de casa era suficiente para permitir acessos aos cargos de gestão, mesmo sem que o profissional tivesse perfil ou competências necessárias. Durante esses encontros, a BP, Business Partner, explicou conceitos de remuneração, sucessão, desenvolvimento de liderança, comunicação e feedback, trazendo transparência para os processos. Além disso, envolveu algumas lideranças informais no plano de engajamento, o que fortaleceu a participação da própria equipe na mudança. O resultado foi expressivo. Na pesquisa seguinte, que foi feita 18 meses depois, essa regional mostrou a maior evolução de toda a empresa, com uma melhoria de 12 pontos percentuais. A percepção sobre isso mudou completamente e os profissionais passaram a perceber a área como uma verdadeira parceira. Um segundo caso que vivi foi o desafio de apoiar uma equipe marcada por um choque cultural profundo. O gestor responsável tinha um estilo extremamente diretivo, era distante, cobrava muito e se comunicava de uma forma muito dura. A equipe, por sua vez, era bastante sensível e a combinação desses fatores resultava em um turnover altíssimo que começava a comprometer seriamente os resultados. A BP entrou em cena para reconstituir essa relação. Primeiro, realizou conversas individuais e coletivas para entender como as mensagens do gestor eram recebidas. Depois, passou a trabalhar diretamente com ele, ajustando a forma de comunicação, a abordagem das cobranças e a maneira de conduzir o time. Foram muitas sessões de alinhamento e conscientização sobre o impacto de seu estilo na própria equipe. Com o tempo, e após muita insistência fundamentada, a VP convenceu a iniciar um processo de coaching. Esse gestor fez uma virada. Começou a desenvolver novas habilidades, aprimorou sua escuta e suavizou sua forma de liderar as pessoas. O turnover despencou e a equipe finalmente encontrou um ambiente mais equilibrado e produtivo para trabalhar. Muito obrigada, Sil. Bom, agora entrando no coração do tema, o perfil profissional. Os artigos mostram que um BP precisa desenvolver uma combinação complexa de habilidades, técnicas, comportamentais e relacionais. Luiz, na sua opinião, quais são as características essenciais desses profissionais? Aline, para mim são 3 pilares fundamentais. O primeiro é sensibilidade humana, ter a habilidade para perceber necessidades, emoções e tensões do ambiente. A segunda é ter habilidade diagnóstica, para conectar fatos, comportamentos e dados a fim de entender o que está por trás dos sintomas. O terceiro pilar é a capacidade para facilitar processos, ou seja, ajudar líderes e equipes a chegarem às suas próprias soluções, desde que alinhadas às políticas e procedimentos de gestão da área de RH. Além disso, um BP precisa ser um exemplo de transparência e de qualidade relacional,
Ele precisa inspirar pela forma como se posiciona. Hudson, e quanto às habilidades técnicas? O que um BP precisa dominar para entregar resultados reais? Excelente ponto, Aline. Eu estava ouvindo agora o Luiz falar sobre a necessidade dele ser um exemplo, né? Isso é fundamental, senão ele não se espelha, né, tanto na equipe de RH quanto naquela que ele está conectando, onde ele está representando ali a área de RH. Mas as competências técnicas, elas são fundamentais, né? Eu diria que é importantíssimo que ele tenha visão sistêmica, que ele seja bom em gerenciar conflitos, que ele faça uma boa leitura psicossocial do ambiente e que tenha capacidade de negociação aí com múltiplas pessoas, múltiplos stakeholders, né? E capacidade de desafiar o líder, né? A Silvânia tinha falado um pouco agora no exemplo que deu, o líder dessa área com respeito e andragogia, né? Ou seja, conduzir os adultos pelo caminho da sua própria descoberta. Também é essencial entender a gestão humana e organizacional da empresa, ou seja, a sua própria cultura, arquitetura, processos, porque o business partner não olha só para as pessoas, né, mas para as pessoas inseridas no sistema onde elas trabalham. Exatamente. Luiz, como você que acompanha a evolução dessa subfunção de RH há tantos anos, sintetizaria o perfil ideal do business partner? Aline, eu diria que o business partner é sinônimo de consultor interno. Algumas empresas usam o anglicismo, é muito comum, e da mesma forma outras preferem adotar consultor interno. Pegando o que já foi falado pela Silvana antes e pelo próprio Hudson, a palavra consultor interno, esse profissional precisa ter senioridade, ou seja, normalmente nas empresas a importância relativa desse papel vem no primeiro nível de business partner, ou ele está no nível do analista sênior de RH, ou ele já está um nível de senioridade acima e aí progride, ok? Bom, portanto, ele precisa... Por que isso? Porque ele precisa ser capaz de apoiar, de questionar, de provocar reflexão, de ajudar a construir soluções e, principalmente, fortalecer a autonomia e o protagonismo dos líderes que representam as áreas clientes internas. O BP não toma decisão no lugar do cliente interno. Ele não carrega nos ombros a questão dos líderes. Ele leva os líderes a compreender e resolver as questões que afetam de alguma forma a sua área, sejam elas humanas ou organizacionais. Luiz, esse comentário me lembrou uma frase forte dos artigos, que diz: tudo que o business partner faz é uma intervenção. Você poderia contextualizar isso com um exemplo prático para nós? Claro. E aí eu vou aproveitar para fazer algumas conexões com o que nós três já falamos ao longo desse episódio. Como eu acabei de comentar, o business partner de RH precisa ser capaz de apoiar, questionar, provocar reflexão, ajudar a construir soluções e, principalmente, fortalecer a autonomia e o protagonismo dos líderes. Portanto, como eu acabei de dizer, na carreira dentro de um RH, para isso ele precisa ter senioridade suficiente para entender de forma clara o propósito da área cliente interna, não isolado, mas inserido naquele da empresa, bem como quais são os resultados da área cliente interna deverá entregar para compor os resultados gerais da empresa. O business partner de RH, quando interagindo com seu cliente interno, ele é o guardião das políticas e procedimentos da área de RH. Portanto, ele está usando o chapéu de interlocutor privilegiado junto ao cliente interno, representando a área de RH. E quando interagindo com as áreas especialistas de RH, ele é o guardião dos interesses e necessidades do seu cliente interno.
Ele é o interlocutor privilegiado desse cliente interno junto às áreas de RH para conseguir endereçar de forma robusta as demandas do cliente interno. Então, para que suas intervenções sejam de fato robustas, ele precisará se respaldar naquilo que falamos antes, na sua senioridade. Seja para encontrar soluções consistentes que conciliem os interesses das partes, cliente interno e áreas especialistas de RH, seja para se posicionar com assertividade, principalmente junto ao cliente interno, quando isso não for possível. Porque vai significar situações que não têm consistência com a forma de atuar junto às demais áreas, que fica tipo um puxadinho, uma arrumação que mais cedo ou mais tarde, por ser fora daquilo que seriam os critérios de governança de RH, vai acabar sendo cobrado por outras. Você fez para ele, por que ele não pode fazer para mim? E aí é aquele velho problema. Abriu porteira, passa boi, passa boiada. Exatamente, Luiz. Bom, vamos agora para um ponto técnico muito importante. As condutas envolvendo a atuação do BP. Nos artigos, aparecem recomendações como sempre tentar ajudar, manter contato com a realidade, admitir quando não sabe, entender que o cliente interno é o dono da questão, ter timing para intervir e ser construtivo em confrontações. Hudson, por que essas condutas são tão importantes? É interessante a reflexão, Aline. Eu estava te ouvindo, né? E um dos pontos que você colocou, dizendo não perder a conexão com a realidade, né? Que difícil, né? Visto que são tantas realidades e o BP tem que manter todos os pratinhos girando aí ao mesmo tempo e fazendo esse conjunto funcionar. Mas eu diria que é porque o BP lida diretamente com o comportamento humano, né? Isso exige ética, senioridade, como o Luiz já falou, e mais do que tudo, sensibilidade, né? Aquela condição de ser empático ali, através desse contato do relacionamento mais e mais, vamos dizer, caloroso, assim, no sentido de buscar resultado, então ele fazer a coisa andar, né? Porque se o BP tenta, na sua posição, impor soluções, não é papel dele, né? Ele vai perder a confiança que eventualmente ele já tenha conquistado ali no grupo, né? Se ele tentar fazer as coisas na marra, não vai funcionar. Se ele também não tem o time, né? Aquela visão de se está fazendo a coisa no tempo certo, ele também vai gerar resistência. Ele vai ter gente nadando contra aquilo que ele está tentando construir. Se ele não ouve de forma legítima, né? Então pode perder informações, né? Se perdeu a relação de confiança, ele não vai ouvir aquilo que ele precisa de verdade para construir resultados consistentes. E são essas condutas que vão garantir que a atuação dele, business partner, seja segura, seja responsável e seja efetiva, construa resultados de verdade. Exatamente, Hudson. Nós sabemos que é necessário todo o conjunto. Mas, Sil, gostaria de saber de você. Qual dessas condutas você considera mais desafiadora no dia a dia? E por quê? Olha, eu diria que a mais desafiadora é manter contato com a realidade. Algumas vezes o BP se deixa levar pelas suas próprias interpretações e perde a leitura do contexto real dos líderes e da equipe. Ele pode se influenciar pela forma como ele está vendo, né? É preciso estar atento, ouvir atentamente mesmo, estar presente, observar as sutilezas que nem sempre são ditas. Isso é um exercício de humildade e de presença. Luiz, eu queria que você desse um exemplo de como o BP pode usar uma conduta na prática, por favor. Como, por exemplo, a de admitir quando não sabe. Bom, antes de responder você, aquela hora eu fiquei procurando a palavrinha que não veio na cabeça. A palavrinha que não veio na cabeça era
soluções casuísticas. Casuísmo é o primeiro passo para você se ferrar logo ali na frente. Bom, respondendo você, Aline, admitir que não sabe, primeiro, você precisa ter muita segurança e autoestima elevada. Porque você precisa ter certeza de que você já é a tal ponto respeitado que ninguém vai te enforcar porque você não sabe alguma coisa ou não consegue dar uma resposta em determinado momento. Então, essa conduta que parece simples, mas na prática exige muita segurança e senioridade profissional, leva a gente a ter clareza de um exemplo concreto. Eu acompanhei a situação de uma diretora enfrentando um conflito sério entre dois coordenadores que faziam parte da sua equipe. Ela chama o BP, nesse caso era um rapaz, esperando que ele ou ela, podia ser ela também, tivesse de imediato uma resposta pronta ou uma solução mágica para a questão que a diretora estava colocando. Naquele momento, o business partner percebe que não possui informações suficientes para orientar qualquer ação e que arriscar um diagnóstico prematuro poderia até piorar a situação. Então ele responde, olha, eu ainda não compreendi totalmente o que está acontecendo. Antes de avançarmos, eu preciso entender melhor o contexto. Quero escutar outras pessoas que estão envolvidas nessa questão e avaliar as nuances desse conflito. Quando ele admitiu isso, algo interessante aconteceu. A diretora relaxou, participou mais do processo e começou a lhe passar elementos ou informações que ela ainda não tinha compartilhado antes. E por que ela mudou essa postura? Porque ela percebeu que, a partir do posicionamento do BP dela, eles estavam construindo juntos a formação da imagem e a compreensão real da situação. E esse é o ponto central. Admitir que não sabe não diminui a autoridade do business partner. Ao contrário, amplia a sua credibilidade porque mostra que ele não vai agir por impulso e nem pelo seu ego, mas sim com responsabilidade, respeito pelo contexto e foco em uma solução sustentável. Essa conduta irá preservar a qualidade do relacionamento, fortalecer a confiança que ele já vem construindo com seus clientes internos e garantir que a intervenção que ele faça seja feita na hora certa, do jeito certo e pelo motivo certo. Excelente, Luiz. Agora vamos falar das entregas práticas, aquilo que realmente gera valor para a empresa. Os artigos destacam 6 áreas-chave de resultado. Primeira, construção de diagnósticos. Segunda, fortalecimento da cultura. Terceira, gestão de conflitos. Quarta, desenvolvimento da liderança. Quinta, negociação e comunicação. E a sexta, a mobilização de ações e de compromissos. Hudson, qual dessas áreas você vê como a mais crítica para refletir a conduta de um RH estratégico? Aline, não tenho dúvida que é o diagnóstico, viu? Porque é impossível você propor soluções adequadas sem compreender o que está acontecendo de verdade. É como quando você vai ao médico, né? Ele não consegue te receitar nada sem antes ter descoberto o que você realmente tem, quais são os sintomas, né? Fazer os exames e tal. É o diagnóstico que envolve, né? Ele envolve observar comportamento, né? Análise de informações, que permite compreender a história da área cliente, a área cliente do business partner vem passando, né? E aí então ela entender também, esse diagnóstico vai entender também o perfil da liderança, os aspectos culturais que influenciam o cenário.
Ou seja, ela vai ter que avaliar o contexto todo, o ambiente, as pessoas e as suas interações para entender qual é a dor e o que realmente está acontecendo ali. Agora, Silvana, você poderia comentar sobre a importância do BP como guardião da cultura? Claro, a cultura é o tecido invisível que orienta os comportamentos. Quando o BP trabalha para fortalecer a cultura, seja alinhado aos líderes, reforçando valores ou facilitando conversas, a empresa ganha consistência. Uma cultura forte diminui ruídos, conflitos e desalinhamentos. Luiz, e quanto à mobilização das lideranças? Como o BP atua para estimular o protagonismo e o empoderamento? Vamos lá, Aline. Mobilizar líderes é um processo de conscientização e responsabilização. O BP ajuda os líderes a entenderem que, primeiro, ele é o principal responsável pela sua equipe. E isso é indelegável. 2. Ele precisa conduzir e desenvolver as pessoas que integram a sua equipe. 3. Ele é o guardião da cultura da empresa naquele pedaço pelo qual ele responde. 4. É ele que influencia o clima emocional do time. E 5. O papel do BP é provocar e orientar. E, de novo, já falamos isso antes, não é assumir o lugar do líder. Com certeza, Luiz. Bom, que conversa rica, clara e extremamente prática nós tivemos hoje. Falamos sobre a evolução do papel do RH, o surgimento do business partner como um agente estratégico, o perfil e as competências essenciais desse profissional, as condutas que sustentam as relações de confiança e as áreas-chave de resultado que conectam cultura, pessoas e performance. Quero agradecer imensamente a presença de vocês, Luiz Carlos Bueno, Silvana Loureiro e Hudson Carvalho. Obrigada pela profundidade, pelas reflexões e pela generosidade em compartilhar conhecimento. Eu passo a palavra a vocês para uma breve despedida. Obrigada, Aline, Luiz, Hudson. Foi um prazer participar e espero que essas reflexões inspirem muitos RHs a evoluírem para uma atuação mais estratégica. Perfeito, Silvana. Que alegria estar aqui com vocês mais uma vez, né? Com a Aline, com o Luiz, com a Silvana. Muito obrigado pelo convite e eu queria fazer coro aqui com o que disse a Silvana, né? Porque essa reflexão ajude a mais gente, mais profissionais de RH a seguirem essa trilha tão difícil, eu reconheço, né? Mas tão nobre também, que é exercer esse papel de business partner. Parabéns para quem tem coragem para isso. Obrigado, Aline, Hudson e Silvana. E do meu lado, eu espero que esse conteúdo contribua para fortalecer a atuação dos business partners na construção de ambientes de trabalho melhores e mais saudáveis. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela companhia. Esse foi mais um episódio do nosso Papo de DHO. Quer saber mais sobre esse e outros programas da Wisdom? Acesse www.wisdom.com.br. Lá você encontra artigos, conteúdos e informações sobre os nossos serviços. Em nosso próximo episódio, o tema será Conflitos Organizacionais. Se quiser enviar sugestões, escreva para wisdom@wisdom.com.br ou pelo nosso WhatsApp 11 98621 3741. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe e siga o nosso canal. Até breve! E lembre-se, o RH estratégico nasce da união entre sensibilidade humana, visão sistêmica e construção de vínculos verdadeiros.